gente, nesse módulo de User Research, a gente está falando sobre, a gente já falou sobre a persona, já falou sobre técnicas de entrevista, e aí agora a gente vai falar sobre o espaço do problema. O que é o espaço do problema? Esse momento do processo, do ciclo de desenvolvimento do produto, no qual a gente precisa, por um lado, entender a persona, que é alguns processos sobre os quais a gente já conversou, e depois disso a gente vai precisar entender qual é o problema. Então, mais uma vez, vou aqui compartilhar a minha tela. Essa ilustração que tem na abertura do nosso vídeo, ela é bem curiosa. Vou pedir para vocês guardarem ela na cabeça. Esse momento esse espaço do problema sendo todo cheio de voltas e o espaço da solução um pouco menos complicado. Guarda isso porque a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. O que é o espaço do problema? A definição que eu trago aqui é a de que o espaço do problema é aquele no qual as necessidades dos usuários estão. É onde a gente aprende mais sobre os usuários e seus problemas para descobrirmos o produto que precisa ser desenvolvido. É a base na qual se apoia o espaço da solução, que veremos mais adiante. O espaço da solução é o momento em que a gente passa a entregar o produto que a gente descobriu que precisava fazer. Compreender as dores dos usuários não é a mais simples das tarefas. O processo requer paciência e tempo. Então, voltando ali para a ilustração que a gente tinha visto, né, a parte do problema, de definir o problema, entender a persona, entender nosso usuário, as dores, como é que a gente resolve a vida dele, identificar que dor é essa que vale a pena resolver, porque ela tem que ser grande o suficiente para que, né, nos 3 pilares do produto que a gente viu no módulo 1, né, tem que ter a ver com a missão da organização e tem que ser também financeiramente sustentável, né? Tem que valer a pena do ponto de vista financeiro também. E aí eu trago para vocês uma aspa atribuída ao Einstein, se é dele ou não, eu não tenho certeza, mas tem um monte de lugar por aí. Essa aspa e algumas variações, tá? Por isso que eu não tenho tanta certeza se foi dele, mas, enfim, diz o seguinte: se eu tivesse 1 hora para salvar o planeta, eu gastaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos pensando na solução. Então, o exercício que eu faço aqui, o pedido que eu faço para vocês, é de vocês mudarem um pouco o foco ou a forma de olhar para aquilo que vocês desenvolvem. Tem um livro que é bem bacana, chamado Empreendedorismo Disciplinado. Eu não sei se tem versão dele para o português, que ele fala que a ideia é a parte do desenvolvimento do produto mais superestimada que tem. Uma boa ideia não garante um bom produto de maneira nenhuma, porque antes da ideia tem um monte de coisa, depois da ideia tem um monte de coisa, né? Assim, é um ciclo, né? É um processo muito longo. A ideia é um pedaço disso, né? E é um pedaço que às vezes vem que às vezes não tem correlação, por exemplo, com ter entendido o usuário, ter entendido o problema. Ela aparece assim de cima para baixo, precisa fazer tal coisa, a gente nem sabe se tem demanda para esse tipo de coisa. E aí aqui, sobre isso de às vezes vem, a gente não sabe de onde, eu vou trazer aqui algumas aspas, eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Vocês vão pensar e vão ver se faz parte da rotina de vocês. Tive uma ótima ideia. Vamos falar para ver se a gente tira isso do papel? Eu estou com a sensação de que vai ser um super sucesso. A pessoa, o apaixonado pela própria ideia. Uma outra coisa, né? Uma outra aspa. Vamos lançar um podcast para a audiência geral do site. Todo mundo já tem um podcast, menos a gente. Pode trocar aí podcast por aplicativo, por qualquer coisa que você possa imaginar. A ideia de fazer um super podcast, sabe-se lá para quem, sabe-se lá com que objetivo, só porque todo mundo já tem. Uma outra aspa, a taxa de abertura da newsletter caiu. A gente vai ter que lançar outra, porque a gente tem que ter um número bom para mostrar para os patrocinadores. De novo, a motivação, né?
Por que a taxa caiu? A gente não vai buscar a origem do problema, mas vai já criar um produto novo. E aqui, eu quero mostrar para vocês o que vem antes da solução. E antes da solução é um processo, não é um processo linear. Esse aqui, esse desenho que vocês estão vendo é o duplo diamante, Double Diamond, emprestado do Design Thinking, uma forma de resolver problemas super na moda, tem um monte de gente estudando e a gente usa aqui também, a gente pega emprestado porque é muito legal. O que é o duplo diamante? Ele descreve dois processos, né? Cada diamante é um processo em que primeiro você diverge para depois você convergir. A divergência é quando os lados se abrem, a convergência é quando os lados se fecham. E aí o primeiro diamante, a ideia é a gente conhecer bem o problema. Então, aqui na pesquisa, na análise, na síntese, a gente vai tentando entender que problema é esse, de quem que a gente vai resolver. Então, nesse primeiro diamante, cabem tanto as dinâmicas de conhecimento de persona, quanto é, entrevistas que tenham por objetivo entender qual é o problema. E é nesse momento aqui que a gente preenche, faz aquele mapa da empatia, preenche o template da persona, né? Para quê? Para entender qual é o problema. No meio dos diamantes, a gente faz a definição do problema. E aí, aqui, uma outra coisa super importante que em produto vocês vão me ver repetindo isso demais. Precisa escrever isso. Ah, por que precisa escrever? Por que não pode ficar na minha cabeça? Ah, já entendi o espírito da coisa. Porque produto você não faz sozinho, você precisa ter certeza que as pessoas estão entendendo a mesma coisa que você. Dar o contexto, explicar o que você está pensando. O processo de se comunicar é um processo inerente da produção, da profissão de quem trata de produto. Então, escreve, define o problema por escrito. A gente vai falar sobre como escrever uma boa definição de problema. E aí, depois que você tem o problema, você já entendeu qual é a sua persona, já achou um problema que você, nesse momento, a gente está trabalhando muito com suposição, a gente não tem tanta certeza de nada aqui. Mas você achou um problema que você está ali apostando que vale a pena resolver. O que você faz? Você prototipa. Você imagina, pensa numa solução, faz um protótipo e volta com as pessoas para ver se aquilo resolve. Não é o seu colega de equipe, não é o seu chefe, não é o seu subordinado, não são as pessoas da sua casa que vão dizer se o protótipo está bom ou não está. São as pessoas que disseram lá atrás que tinham um problema, o problema que você definiu, e você volta com eles e diz: isso resolve o seu problema? Então, o segundo diamante é o momento de fazer esse tipo de teste, de provar, de fazer desenhos, de tentar entender o que resolve esse problema. Quando a gente fala de protótipo, existem escalas de protótipo. Tem um protótipo de papel, riscado mesmo, que você pode mostrar. Protótipo de papel é protótipo também, baixíssima fidelidade, estava me fugindo a palavra. Porque a gente tem protótipos de alta fidelidade, tem algumas ferramentas que ajudam a gente a fazer protótipos que parece quase que você está mexendo na plataforma. A Carol até vai mostrar um para a gente, a Carol Cavaleiro, que vai falar com a gente no fim desse módulo. Mas pode ser um protótipo desenhado numa folha de guardanapo. Se ela depende do propósito que você tem, que faz o quão refinada está a solução na sua cabeça. Mas a ideia aqui é você dar corpo à ideia, e esse corpo é um protótipo, seja ele qual for, e ver se a gente chega numa ideia de solução. E aí, aqui voltando sobre a definição do problema, que eu disse que seria que eu ia voltar para falar, né? O que é uma boa definição do problema? Primeiro, ela tem que ser centrada no usuário. Eu avisei no módulo 1 que eu ia falar sobre foco no usuário o tempo inteiro. Então, assim, o problema é do usuário, então tem que ser o centro dela, não é assim o quão... a gente tem que fugir um pouco da tentação de se colocar no centro das coisas. Porque eu vou fazer um podcast porque eu sou especialista nisso.
Não é bem por aí, porque não é por isso que você tem que fazer um podcast. Você tem que fazer um podcast porque tem uma lacuna de informação nesse tipo de meio, sabe? Então, o seu podcast tem que resolver o problema de alguém, e não é seu. É, e a definição do problema ela não pode nem ser tão restrita e nem tão ampla. Então, assim, ela não pode ser restrita ao ponto de você ali já estar definindo exatamente o que vai ser a solução. Porque no protótipo é que você vai fazer esse tipo de teste. Né? Você não pode dizer que você quer que o problema é ter você precisa ter um podcast na plataforma de streaming tal, feito a tal hora, com tais e tais coisas. Isso aí é na fase seguinte. Nesse momento, você vai falar do problema do usuário. E ele também não pode ser um problema muito amplo, né? Não pode ser assim, acabar com a fome do mundo, né? Ou deixar as pessoas mais felizes. Tem que ser um pouco mais. Em algum momento, quando você for ver se você está resolvendo o problema, você tem que ter uma resposta. Deixar as pessoas mais felizes, trazer a paz mundial, etc, etc, são coisas assim nobres, mas que são difíceis de serem medidas. Então, enfim, se você for fazer a escrita do problema, tem a dica de tentar trazer o problema como começar com verbo, né? Definir, adaptar tal coisa para que o usuário faça tal coisa. Tenta sempre com o usuário no centro fazer esse textinho. Um outro passo, né, na hora que a gente está pensando ali no segundo diamante sobre a solução, existe esse framework, que é um framework de value proposition, né, que se chama. Ele é um framework muito conhecido. Até o desenhozinho, na hora que vocês começarem, provavelmente alguns de vocês já conhecem, enfim. Ele ele é do Alex, eu vou mostrar o livro, Alex Osterwalder. Ele tem uma... Eu estou mostrando o livro, mas tem tudo isso, quase tudo isso na internet, muito recurso de graça. Se vocês forem Strategizer, tem os links aqui, tá? Então não precisa ficar preocupada, não. Eu uso bastante os recursos desse site. No momento em que você estiver no segundo diamante, você já entendeu um pouco do usuário, já entendeu das dores, já entendeu. Você está começando a pensar como é que é a solução, né? Antes até de fazer o protótipo, o que você faz? Você vem aqui e preenche esse canvas. O que é essa telinha? Ali você conversou com usuários, você entendeu quais são as dores deles, quais são as dores, quais são as coisas que deixam ele feliz, o que ele precisa fazer, as atividades. Você vai preencher tudo isso aqui, cola uns post-its aqui em cima, com base no que você colheu na fase do primeiro diamante. Na hora que você estiver fazendo uma análise de mercado, você vai entender, por exemplo, que essa dor que ele tem, quais são os remédios que tem por aí no mercado. Como eu estava falando ali no exemplo do STF, às vezes o remédio para isso é contratar um estagiário, por exemplo. Né? Como é que ele resolve o problema hoje? São os remédios. Né? O que faz com que os ganhos dele se tornem mais potencializados? O que faz com que obter esse dado fique um pouco melhor? Se o dado vier em determinado formato, né? Então o que faz com que esse ganho se otimize, né? E quais são os produtos e serviços que podem ajudar a resolver esses problemas? A proposição de valor está no encaixe desses dois lados. Tem até uma forma de escrever a proposição de valor, a proposta de valor, que enfim, assim, com o tempo você pode ou não pode usar o framework, ele é só um exemplo. Então, você diz, nosso produto ou serviço, se você olhar no Canva de trás, é essa partezinha cinza do quadrado, o triângulo que está dentro do quadrado. Ajuda, e aí bota o perfil do cliente, né? Quem é a sua persona.
que quer aí as tarefas, as atividades, pois tem as dores que a gente nomeou e quer alcançar aquilo que a gente nomeou como um ganho. Né? E aí isso forma um textinho de fazer uma proposição de valor. O que a gente oferece, né? Qual é o produto que a gente oferece que resolve a dor do usuário. Basicamente é isso, é um jeito mais estruturado de resolver isso. E aí eu trago aqui mais um template framework muito comum, que é o Lean Canvas, em que a gente aterrissa as coisas. Então, a gente fez a nossa proposição de valor aqui, começou a pensar o que seria esse protótipo, desenha um protótipo, né? E aí, nesse momento, que você tem mais ou menos valido o protótipo, tem no momento em que você chega no fim do segundo diamante, você tem a oportunidade de escrever, de desenhar esse Lean Canvas. É um instrumento, uma ferramenta que pode ser usada, na verdade, inclusive, ao longo do processo do diamante. O que você traz aqui? Eu vou até jogar a minha tela um pouquinho mais para baixo para ficar... Aqui, por exemplo, por onde você começa? Primeiro você começa dizendo qual é a audiência. De quem é o problema que você está resolvendo? E você põe aqui quem é a sua persona. Você já disse quem era a persona no framework de trás. Aqui você descreve o problema que você vai resolver. Você diz quais são as alternativas existentes, né? Que são os pain relievers ali, o remédio. Você diz qual é a solução que você está propondo, né? Que produto é esse que você vai fazer. Por que só você pode fazer isso? Qual é a sua vantagem competitiva? Por que o seu vizinho não pode fazer a mesma coisa que você? A proposta de valor, que foi essa que a gente exercitou no slide anterior. E aí, aqui a gente traz algumas outras dimensões que ainda não estavam, né? Que são as métricas, né? Como é que a gente vai medir? O que a gente vai medir? Que indicadores e métricas a gente vai anotar aqui? Se é um site, vai ter que ter usuários, visitantes únicos por dia, tempo na página. Se for um aplicativo login, daily active user, usuários ativos por dia, por mês, né? Que métricas são as métricas de sucesso? Quem são as pessoas que vão, os early adopters, né? As pessoas que vão usar primeiro, porque são essas com quem você vai estabelecer uma comunicação primeiro, né? São essas pessoas que, se você conseguir, vão te ajudar a validar os protótipos, né? Que canais você vai usar para falar sobre o seu produto, né? Que redes sociais, como é que você vai espalhar a palavra por aí? E, por último, aqui embaixo a gente tem o custo, previsão de custo, né? Quanto que essa brincadeira aqui vai custar? E a receita, como é que isso aqui vai gerar dinheiro? Quando? A partir de que momento? E essa coisa da receita é muito importante, né? Porque, de novo, lembrando os 3 pilares, um dos pilares é a sustentabilidade financeira. E é sempre bom anotar a última atualização, principalmente porque esse Canvas você pode usar ao longo de todo o período, né, do desenvolvimento, do momento em que você está fazendo, definindo as definições básicas do produto. Então, anotar a última atualização, mexeu, troca aqui a data. Aliás, isso é uma dica que eu uso em quase tudo que eu faço, porque a gente fica revisando documentos, né, e às vezes a gente não tem certeza do quão atuais eles estão. Então, esse foi o nosso vídeo sobre espaço do problema. No próximo vídeo, a gente vai conversar com a Carol Cavalheiro, que é a diretora de inovação do Aos Fatos. É uma super honra ter ela aqui. Ela vai falar sobre os processos dela de pesquisa com usuários, dificuldades que ela tem. Ela vai mostrar um protótipo para a gente, vai ser bem legal, não perde não.